Seja muito bem-vindo ao podcast Casa Hunter, mais um canal de comunicação dedicado às pessoas com doenças raras e seus cuidadores. E por aqui falamos de direitos, acesso e tudo mais o que você deseja saber. Nosso primeiro projeto é mais do que especial. Olhar Raro, reflexões brasileiras sobre a resolução das Nações Unidas sobre doenças raras. Olha, eu sei que o nome é grande, mas a ideia é bem simples. Precisamos conhecer o documento preparado pela ONU no detalhe. Isso é um direito, mas também é um dever. Em 13 episódios, vamos examinar cada tema proposto no documento, sempre de maneira direta, simples, conversando com um paciente sobre o seu dia a dia e também com um especialista no tema. E aí, você está preparado? Vem comigo nessa aventura que vai nos levar muito além numa viagem pelo mundo dos raros. Aliás, você sabe o que é o acesso universal? Bom, na Portaria 199, documento-chave que institui a Política Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Raras, esse é um ponto crítico. Um dos objetivos específicos do documento diz respeito à ampliação do acesso universal das pessoas com doenças raras na rede de atenção à saúde. Mas como garantir que o paciente raro vai encontrar o diagnóstico precoce e correto e ainda o tratamento adequado ao seu problema? Olha, para conhecer o tema da perspectiva do paciente, a gente convidou a Kelly Cristina de Mello. Ela é mãe do Idris e uma incansável defensora do direito dos raros. E no seu depoimento, ela fala da rotina complicada e dificílima de buscar acesso para um paciente único. E quem também participa desse nosso primeiro episódio é a Santuza Pereira Santana, farmacêutica e estudiosa do Sistema Único de Saúde. A especialista mergulha no tema e nos proporciona uma visão única. Identifica gargalos e oportunidades no SUS sem perder a objetividade e muito menos a esperança. Então eu quero te convidar para conferir agora o nosso Olhar Raro. Na discussão, o direito ao acesso universal em saúde. Eu sou a Kelly, mãe do Idris, com síndromes raras. O diagnóstico do Idris dentro da unidade de saúde foi um cansaço, gente, que vocês não têm noção. Porque além do meu filho ter síndromes raras, ele tem autismo de grau 3. Hoje eu coloco em grau 2, porque os cuidados, o tratamento, os cuidados familiares faz a diferença. Então, para chegar ao diagnóstico do Idris, foi lágrimas de sangue mesmo, sabe? A tua alma chora. Porque você é taxada dentro de uma unidade, é a mãe que quer, é a mãe é que é isso, eles rotulam as mães. Mas eu não desisti. Eu não desisti nem um segundo de dar o diagnóstico pro meu filho. Hoje estou aqui, vermelhinho porque estou caminhando, porque o Idris está na escola. Então é um momento meu, que eu consigo fazer minhas coisas até pegar ele na escola. E até hoje não é fácil para mim dentro do SUS, porque os médicos, eles não conhecem as pessoas com síndromes raras, principalmente a síndrome do meu filho. Ele tem SYNGAP, tem uma convulsão de difícil controle, tem síndrome de Ehlers-Danlos com hipermobilidade múltipla, gente. Ele tem, eu chamo isso doença do movimento. Ele tem a hipermobilidade, todas as suas articulações saem do lugar. E quem repõe somos nós pais. E para isso é muito necessário que a gente tenha um local que dê dignidade, não só para o meu filho, como para a família também. A gente está cansado. O sistema do SUS, os protocolos do SUS não abraçam as pessoas com síndromes raras. Esses dias aconteceu uma ocorrência dentro de uma unidade básica de saúde, agora recentemente. Ontem aconteceu outra barbaridade dentro de uma unidade básica de saúde. Porque
eles não conseguem entender que ali eles têm um paciente com síndromes raras que tem que ter um outro olhar diferenciado. Se o clínico geral tem dúvida, ele que pergunta para o especialista ou encaminha para o especialista antes de manusear uma receita, antes de trocar uma medicação de um paciente com síndrome rara. Já tentaram trocar várias e várias vezes as medicações do Idris. Então, assim, você tem que lutar contra as pessoas que querem que o teu filho não esteja no estágio feliz. É assim que eu tô tendo os últimos pensamento meu, que não quero que o meu filho continue estando no momento saudável, no estágio saudável. E só sei de uma coisa, gente. A gente tem que mudar isso. Para mudar isso, eu quero ter paz, eu quero ser feliz, como a gente faz com o nosso filho todos os dias, porque nós pais somos responsáveis pela felicidade dele. Ele tem 23 anos, tem SINGAP, é um problema assim, que é aquilo dali pro resto da vida, mas nada impeça de eu dar uma dignidade para ele, de ter um tratamento digno, de buscar o melhor para ele. E esses dias, agora há pouquíssimo tempo, meu marido foi lá para buscar uma receita do Idris. Ele tinha uma consulta, ou simplesmente o atendente coloca o Idris como é aquele menino que é um BO. Então eles simplesmente te rotulam, sabe? Então, onde que se viu isso? Uma pessoa com síndromes raras dentro de uma unidade básica de saúde ser rotulada como um BO? Não pode, gente. Isso aí é crime. Então, eu não gosto nem de pensar no passado, que o passado para mim é doloroso. E ainda continuam rotulando o que a mãe quer. É a mãe que quer aquilo, que a mãe tem que parar com isso, gente. A mãe não quer nada. A mãe só quer o bem-estar do seu filho e o direito da saúde. Ele tem direito à saúde. Santuza, vamos começar com uma definição importante. O que é o acesso universal? Olá a todos, tudo bem? Eu sou a Santuza Santana, eu sou farmacêutica e estudiosa em relação ao Sistema Único de Saúde no Brasil. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o acesso universal. Como que se deu isso nesses mais de 30 anos do Sistema Único de Saúde, do SUS, aqui no nosso país? Então, tudo começou com a Constituição Federal. Então, na Constituição, o direito à saúde passou a ser universal. Então, a gente deixou de ter o personagem, o dirigente sanitário. Então, desde 1988, todos os cidadãos brasileiros e estrangeiros que estiverem aqui têm direito a ter assistência médica, tanto na atenção primária à saúde, como na média e na alta complexidade, incluindo também os hospitais. Mas mesmo assim, mesmo a gente tendo conseguido estruturar o sistema em todos os 5.570 municípios do Brasil, a gente ainda tem vários avanços a conseguir. A gente precisa realmente avançar. E um desses temas que a gente realmente precisa avançar é o tema das doenças raras. Eles precisam ter a integralidade de assistência dentro do Sistema Único de Saúde. E por que eu falo isso? Porque hoje a porta de entrada do SUS é a atenção primária à saúde, que é a equipe de saúde da família que ficam, que atendem nas unidades básicas de saúde que estão aí distribuídas em todos os municípios do país. Esse paciente, quando ele apresenta os primeiros sintomas, ou mesmo dentro da maternidade, esse paciente ele precisa ter o seu acesso, o seu itinerário terapêutico muito bem definido, porque esses pacientes eles precisam de atendimento imediatamente após o diagnóstico. Com certeza, esse primeiro atendimento é fundamental. Mas me conta uma coisa, Santuza, qual é a realidade dos raros hoje? Hoje, quando esse paciente chega no sistema, ele vai ser atendido pelo clínico geral
que vai ali fazer as primeiras avaliações em relação a esse paciente e depois, né, que esse paciente vai ser encaminhado para um especialista, que não necessariamente no primeiro momento vai ser um geneticista, porque, né, a gente tem poucos centros de referência dentro da estrutura do SUS hoje no Brasil, né? Esse paciente, ele precisa realmente saber, né, a família, o paciente, sua família, eles precisam saber qual é o próximo passo, né? A partir do momento do diagnóstico, para onde eu vou, né? Qual o atendimento que o sistema vai me oferecer? Porque a gente sabe que são mais, né, entre 6 e 8 mil doenças raras já catalogadas e a gente ainda não tem tratamento medicamentoso para todas as doenças. Então, esse paciente ele precisa saber por qual equipe, né, multidisciplinar que ele vai conseguir ser atendido e acompanhado e ter além do medicamento. Esses são os pontos que a gente realmente hoje, né, precisa melhorar, trazer uma condição de acesso mais real, né, um cenário real para a gente disponibilizar para esses pacientes, né, que acabaram de ter um diagnóstico de uma doença rara e que eles sabem, né, que precisa aí de tratamento, né, durante toda a vida. Então, a gente, né, como eu disse, a gente teve avanços significativos, né, principalmente em relação à atenção primária à saúde, porque esse paciente, né, só dele saber, né, que ele vai ter um primeiro atendimento, que ele vai conseguir a assistência, já é um avanço. Com certeza, mas saindo desses primeiros passos, o que mais precisa ser feito para facilitar a vida desses pacientes e dessas famílias? Além dessa estrutura inicial, a gente precisa dar o próximo passo, que é a atenção média e de alta complexidade. Porque esse paciente ele precisa do atendimento, né, com o dentista, por exemplo, com o fisioterapeuta, né, com o fonoaudiólogo, com o psicólogo, com o assistente social. Então, o paciente com doenças raras, ele tem uma intersetorialidade também para conseguir esse atendimento. E a gente precisa definir esse fluxo, né, de forma muito certa, né, um passo a passo muito certo, para que ele não fique indo e vindo dentro do sistema. E a gente acaba perdendo esse paciente por não ter, né, um atendimento definido, um fluxo definido para esse paciente. E a gente, né, precisa garantir essa integralidade de atendimento também na média e alta complexidade, né, que na parte de assistência direta desse paciente com os profissionais da saúde, não só os médicos, mas também, né, os outros profissionais da equipe multidisciplinar. Mas também falta uma organização importante para garantir um atendimento de primeira para esses pacientes, né, Santuza? Nessa questão da assistência, um outro ponto que a gente precisa trabalhar, né, nos próximos anos é a questão da gestão desse paciente, né, a parte realmente organizacional do sistema, né, quem vai definir as regras, né, por onde a gente vai ter que passar para buscar apoio para a gente garantir, né, que a gente tenha uma hierarquia, né, mesmo que descentralizada, mas que garanta que esse fluxo de atendimento desse paciente, né, que esse itinerário terapêutico ele seja claro, né, e fluxo definido. Então, um dos pontos que vem sendo discutidos, né, aí com equipes, né, de várias áreas de conhecimento é a questão de, dentro da estrutura do SUS, a gente ter, né, uma secretaria, uma coordenação, né, uma subsecretaria que seja específica, né, para discutir as questões das doenças raras, para a gente realmente conhecer esses pacientes que a gente tem no Brasil e definir políticas públicas que realmente garantam esses avanços. Então, a gente precisa, né, de apoio político, é lógico, né, de apoio das universidades, né, dos pesquisadores e de todos os profissionais que hoje atuam direto ou indiretamente com esses pacientes, para a gente conseguir, dentro da estrutura do SUS, esse órgão, né, ou essa instituição ali dentro,
que garanta, né, que seja ali o centralizador do cuidado, né, desse paciente, para a gente ter a uniformidade do atendimento desde a atenção primária à saúde, passando pela média complexidade com os especialistas até chegar dentro, né, dos hospitais, se assim for necessário, levando em consideração também, né, uma avaliação mais rápida, definindo critérios para uma avaliação mais rápida, né, e baseada em evidências, é lógico, da questão dos tratamentos que estão sendo disponíveis no mercado e que de alguma forma, em algum momento, precisam estar disponíveis também para esses pacientes no SUS. Dá para a gente falar em próximos passos nos critérios de avaliação de medicamentos para os raros? A avaliação dessas tecnologias, elas precisam ser feitas baseadas no número de pacientes raros que a gente tem para cada doença. Então, a gente precisa rever também os critérios de avaliação dessas tecnologias hoje no SUS, né, que são feitas no nível nacional pela CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, que estão disponíveis para todos os pacientes que atendem aos critérios dos protocolos, mas a gente precisa pensar no próximo passo, né, nas próximas tecnologias que estão surgindo e nesses pacientes, como que eles vão ter acesso, porque a gente precisa do tratamento sendo disponibilizado e a gente precisa também, né, que esses pacientes tenham acesso às novas tecnologias. E a gente precisa acompanhar esses pacientes para a gente ter certeza, né, que os resultados estão sendo alcançados e que esse paciente realmente está, né, tratando ali a sua doença. E a vantagem, né, do SUS, do modelo do Sistema Único de Saúde, o modelo universal de acesso, é que uma vez incluída em políticas públicas, né, dentro desses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são publicados pelo Ministério da Saúde com apoio, né, da sociedade, uma vez que ele passa, né, pela consulta pública, a gente tem ali a certeza, né, que esse paciente, dentro dos critérios desse PCDT, ele vai conseguir acesso, né, não vai ter interrupção de acesso, né, porque esse medicamento está incluído dentro dessa política. Ok, mas quais são os principais pontos para a gente avançar nessa questão? Para a gente avançar, até na questão da secretaria, né, que vai tratar especificamente das doenças raras, é a questão do financiamento dos tratamentos desse paciente com doenças raras. Então, é um ponto de avanço que a gente precisa discutir também dentro da nossa estrutura, dentro do SUS, como que vamos reservar recursos para que esses pacientes tenham acesso tanto na atenção primária, como na média complexidade e na alta complexidade, pensando aí nos tratamentos hospitalares. A gente precisa, né, discutir melhor da onde vai sair, né, esse financiamento, se a gente vai ter uma reserva específica dentro do recurso que a gente tem disponível hoje no SUS, ou se a gente vai buscar aí por novas fontes de financiamento, uma vez, né, que o SUS, o governo brasileiro, a gente está vivendo, né, o teto financeiro, né, o teto da saúde. A gente precisa discutir melhor quais vão ser as fontes da receita para garantir a integralidade de assistência e tratamento integral desse paciente, uma vez, né, que a gente não tem tido aumentos significativos, né, do recurso reservado para a saúde. E como a gente está falando, né, de doenças raras, a gente está falando de novas tecnologias com preço, com valor, né, que é significativo, a gente precisa garantir essa sustentabilidade do sistema. Buscar aí em outros setores ou rever a forma como esse financiamento é feito hoje, para não ter, né, o problema do desabastecimento ou da dificuldade, né, de pagamento, né, dos procedimentos que vão ser executados. E quem vai garantir esse atendimento, Santuza? Qual que é o papel do município nesse atendimento do paciente? Né? Mais do que o atendimento clínico, a atenção primária, por ser a gestora do cuidado, o município precisa ter definido o que eu vou fazer, né, com o paciente raro dentro do meu território.
né? Qual o meu limite de acesso? Qual o meu limite de atendimento para esse paciente? Depois, a mesma coisa, né? No nível estadual, qual é a responsabilidade dos estados no Brasil para atenderem o paciente com doença rara? Quais os exames que vão ser disponibilizados, além daqueles que já estão disponíveis no SUS? O que mais a gente precisa avançar? O que mais nós precisamos, né, discutir e solicitar de incorporação no nível federal, na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia? E quais os critérios e avaliação que a gente precisa rever no formato da Conitec para a gente garantir, né, que esses pacientes tenham acesso o mais rápido possível ao tratamento? Então, são momentos diferentes. A gente precisa, né, garantir que a assistência ao paciente continue sendo realizada, né, da forma como é hoje, mas a gente precisa, é lógico, melhorar o formato que a gente estabeleceu de atendimento desses pacientes, levando em consideração não só aqueles que a gente tem em protocolo. É porque é muito comum, né, a gente acreditar que o paciente com doença rara vai ser atendido baseado nos protocolos clínicos. Mas a gente sabe que aqueles pacientes que ainda não têm o protocolo clínico, que eles precisam de atendimento também. Então a gente precisa, esse setor, essa secretaria, ela teria esse papel, né, de discutir a forma de avaliação da tecnologia, a forma de aquisição dessas tecnologias e a forma de acesso desses pacientes que não têm os medicamentos disponíveis, mas tem aí a equipe multidisciplinar e outros tratamentos que são necessários para ele ter qualidade de vida. Bom, mas então a gente pode dizer que o SUS está avançando, está caminhando rumo a isso? Ou ainda falta um longo caminho para que os pacientes raros sejam plenamente atendidos? Então, o SUS realmente avançou nesses últimos 30 anos. A gente conseguiu, né, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, principalmente a partir de 2009, né, que foi quando a gente começou a implementar essa atenção, né, integral ao tratamento dos pacientes com doenças raras no Brasil, mas a gente precisa avançar. A gente precisa olhar para esse paciente, ver a necessidade dele, até pelo tamanho, né, a questão geográfica que a gente tem no Brasil. Esses pacientes hoje, né, eles têm que percorrer grandes distâncias para ele conseguir o tratamento que ele precisa. Então, a gente avançou, com certeza, né? A gente saiu de um momento que a gente não tinha nada, né, para a gente garantir atendimento ao paciente. Mas a gente precisa andar mais, a gente precisa ter certeza que esse paciente vai ser atendido dentro do sistema. E eu tenho certeza também, né, que com todo o apoio, né, das organizações nacionais e internacionais para garantir assistência a esse paciente, acesso a esse paciente, a gente vai conseguir rever as normas que a gente tem hoje, modificar aquelas que precisam ser modificadas, trazendo, né, mais organizações para essa discussão, para a gente ter aí para o paciente com doenças raras o melhor tratamento que existir no mercado. O objetivo, né, dos projetos que estão sendo elaborados no Brasil é realmente garantir integralidade de assistência e tratamento integral para esse paciente. É para a gente ver esse paciente, o que ele precisa, e dentro do que ele precisa, elaborar as políticas e os protocolos e garantir, né, a aquisição, né, tanto do medicamento como dos outros procedimentos necessários. Eu quero fazer um agradecimento mais que especial a você que acompanhou aqui o nosso primeiro episódio do podcast Casa Hunter, Olhar Raro, Reflexões Brasileiras sobre a Resolução das Nações Unidas sobre Doenças Raras. E como a gente sabe que são vários os temas, a gente dividiu todo esse conteúdo em 3 episódios para que você possa entender direitinho cada tema proposto no documento. Na semana que vem, a gente traz o 2º episódio
dessa nossa série e eu espero contar com a sua participação. Então fique ligado nas nossas redes sociais, que a gente vai avisando por lá, mas toda quarta-feira pode ficar ligado aqui, que a gente vai trazer cada vez um conteúdo mais especial para que você possa ficar por dentro de todos os assuntos dessa resolução da ONU. Um grande beijo e até semana que vem!